Pronto. Bom dia novamente. Gostaria de cumprimentar todos que estão aqui na sala do Zoom, acompanhando o terceiro módulo do curso Economia do Donut e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O curso ele é promovido pela Fundação CEPEMA, com apoio da Rede Terra do Futuro e da Rede Eco Ceará. Nessa unidade 3, nós estaremos nos debruçando mais especificamente sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós já tivemos o módulo 1 realizado, que foi um módulo introdutório ao curso, já está disponível nas nossas plataformas do YouTube e do Facebook. Também tivemos o módulo 2, que foi voltado para a economia do donut. O módulo também já está disponibilizado em plataforma virtual do Facebook e do YouTube, no canal da Fundação CEPEMA. Estão todos e todas convidadas a se inscreverem em nosso canal. E hoje nós iniciamos a unidade 3 do curso, e na próxima semana finalizamos com a unidade 4. Então, é com muita felicidade que nós damos início a esse módulo, nessa caminhada de construção. O módulo 3, ele se propõe a discutir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós teremos uma explanação inicial de 30 a 40 minutos, e em seguida nós passaremos por alguns vídeos explicativos de alguns dos ODS, e abriremos uma rodada de perguntas, debates e comentários. Então, essa é a metodologia proposta para hoje. Nós iremos perpassar hoje pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Eu fiz um exercício de separar alguns desses objetivos para nós comentarmos, e esse exercício foi focado já no módulo 4 da próxima semana, onde a proposta é nós discutirmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em interface com a economia do donut. Então, recapitulando da unidade introdutória, nós temos dados 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Esses objetivos, eles são integrados e indivisíveis, como nós veremos, eles se cruzam a todo tempo, e eles são trabalhados e construídos em 3 dimensões de desenvolvimento sustentável: uma dimensão econômica, a social e a ambiental. Então, essas 3 dimensões, elas vão estar sempre tendo face com os objetivos e suas 169 metas. Essas metas nós apresentaremos, eu coloquei lá no Drive do curso o material que tem, por extenso, todas as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós também veremos dentro das unidades que essas metas, elas são bem amplas. Então, dos 193 países signatários desses objetivos, nem todos usam todas as metas para se trabalhar dentro do contexto territorial, por terem especificidades e também prioridades, ou então por entenderem que não se aplicam essas metas à realidade local. Os ODS, eles foram lançados em 2015, por representantes das Organizações das Nações Unidas. O encontro também envolveu chefes de Estado, né? E todos esses objetivos, eles estão dentro da Agenda 2030. Essa é uma agenda atualizada, onde se propõe que essas metas sejam atingidas até o ano 2030. Então, são desafios que foram lançados desde 2015, após uma larga discussão e também apanhado sobre os resultados dos objetivos do milênio.
que foram dos anos 2000. Então, essa validade dos ODS, né, de se trabalhar com eles, a previsão é de ter uma agenda desde 2016 até 31 de dezembro de 2030, e esses objetivos, eles são estimulados também em 5 áreas. Essas áreas são pessoas. Então, quando nós vimos as metas desses objetivos, frequentemente nós vimos círculos ligados à erradicação da pobreza, da fome, à garantia de direitos das pessoas, prosperidade. Então, quando se propõe essa questão da prosperidade, nós veremos também dentro das metas e dos objetivos uma integração harmônica de natureza, pessoas, planeta. Temos a interface também da paz, né? Promoção de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Parcerias, essas parcerias, inclusive, são para implementação e alcance dos objetivos, e nós veremos mais adiante como elas aparecem dentro de cada objetivo. Nessa apresentação, eu vou, como informei, me debruçar sobre alguns destes objetivos e suas metas. Então, nós veremos essa interação de pessoas, planeta, prosperidade, parcerias, paz, sempre em dinâmica da construção desses objetivos. O objetivo 1, que é da erradicação da pobreza, ele tem como objeto acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Eu destaquei aqui a meta 1.4 desse objetivo, que ela trata de garantir que todos os homens e mulheres, particularmente pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos e também acesso a serviços básicos, propriedade, controle sobre a terra e outras formas de propriedade, heranças, recursos naturais, novas tecnologias, enfim. E também destaquei aqui o objetivo, a meta 1.5 do objetivo 1, que até 2030 ela visa construir a resiliência dos pobres, daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima. Então, por que eu separei esse primeiro objetivo e essas duas metas? Hoje nós ele tem milhões de miseráveis, boa parte da população está dentro da faixa de pobreza ou extrema pobreza, então isso é um agravante, inclusive para que as pessoas tenham acesso a direitos básicos. Então, isso vai impactar diretamente nos próximos objetivos de como essas áreas das pessoas elas vão ter acesso ou não a esse desenvolvimento sustentável proposto pelos objetivos. Do objetivo 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, ele tem por objeto acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Destaquei também aqui a meta 2.4, de até 2030 garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos. Então, também separei a meta 2.5 de manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação domésticos, e aqui tem, inclusive, por meio de bancos de sementes e plantas diversificadas.
Dentro desse objetivo 2, eu vou colocar o material lá na pasta do curso, que é o relatório da It Lancet, que foi lançado em 2019. Esse relatório, a Fundação CEPEMA, ela trabalhou ele durante o Ceará Organic Food, que foi um festival de gastronomia orgânica, que se propôs a discutir da semente ao prato, tratando o alimento numa dimensão mais integrada. Então, quando nós tivemos esse tratamento de discutir os alimentos de uma forma sustentável e integrada, nós vimos como esses alimentos eles têm atingido as áreas e também ultrapassado áreas dos limites planetários, que nós estamos trabalhando nesse curso. E como esse alimento ele precisa não ser somente saudável, né, do ponto de vista da soberania alimentar, mas também sustentável do ponto de vista da saúde planetária. Então, nós, quando trabalhamos o alimento, trabalhamos na perspectiva tanto das pessoas como do planeta. O relatório IT ele vai estar disponibilizado lá na pasta do curso, tá? Para que todos tenham acesso. No objetivo 3, saúde e bem-estar, ele objetiva assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar de todos, em todas as idades. Então, nós vemos aqui também uma face de integração entre pessoas, planeta, né, cidades. Então, todo esse bloco da saúde e bem-estar, ele também vai estar relacionado, como vocês percebem, ao objetivo 1 e 2 dos ODS. O objetivo 4, ele trata de educação e qualidade, tem por objeto a seguridade da educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Então, nós temos aqui mais um exemplo integrado, que ele vai impactar principalmente em alguns outros ODS, eu vou destacar no ODS 5, que nós vamos ver a seguir. Então, essa prática da educação inclusiva, ela também é um direito fundamental, ela trata de direitos fundamentais, de direitos humanos, que vai naquela área de prosperidade, de dignidade para as pessoas. Então, por que eu ponho ela como também um dos pontos essenciais que interliga no ODS 5? O ODS 5, ele trata da igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Nós temos uma herança patriarcal muito forte no território brasileiro, né, mas também especificamente ao território cearense, nós temos essa herança bem latente. A nível de América Latina, nós temos enfrentado vários números de aumento de violência doméstica, feminicídio, várias formas de violência contra as mulheres e também outros tipos de violências a populações em decorrência da questão de questões como sexualidade, enfim. Então, nós temos aqui destacadas quatro metas desse objetivo. A 5.1, ela trata de acabar com todas as formas de discriminação contra meninas e mulheres. A 5.2, eliminar todas as formas de violência. A 5.4, reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado. E aqui entra no que a Kate nos diz sobre, por exemplo, o trabalho das mulheres não ser quantificado e não ser mensurado quando se fazem cálculos do PIB, por exemplo. Temos o 5.C, de adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero, que trata também da questão das políticas públicas, que nós vimos no bloco passado, tem uma contribuição da Ana,
né, de reforçar a importância da construção e da consolidação e implementação de políticas públicas. O objetivo 6, ele trata da água potável e saneamento, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. Destaquei aqui as metas 6.1, que trata do acesso universal e equitativo à água potável. Hoje, os números são de que 70% da água doce, potável, ela está sendo destinada para a agricultura, então esse uso da água, ele também vai recair sobre a produção de alimentos sustentável, de como se tem uma agricultura sustentável à luz dessa questão do acesso universal à água e também da restauração, aqui quando a gente vê no 6.6, da proteção e restauração de ecossistemas relacionados com a água. Então, esse objetivo ele vai conversar muito com o objetivo 2. A meta 6.4, ela trata da eficiência do uso da água em todos os setores, né, de retirada de assegurar retiradas sustentáveis, o abastecimento de água doce para enfrentamento à escassez de água. E em várias comunidades que o projeto em curso da Fundação CEPEMA hoje atua, em vários territórios, o conflito da água ele é muito latente, ele é uma emergência. O uso da água ele sempre está sendo posto em questão, como construir agroflorestas, como se ter uma agricultura sustentável, ao mesmo tempo que em alguns territórios a escassez da água ela já é uma realidade posta. E também destaquei aqui a meta 6B, de apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. Então, as comunidades locais, elas entram também como atores de planejamento, de efetivação e consolidação desse uso da água. Então, são peças-chave, são atores fundamentais para esse objetivo 6. Né? Sempre com interface também a outros atores, como as pessoas que constroem políticas, como também empresários. Então, nós veremos mais para frente nessa questão das parcerias. O objetivo 7, energia limpa e acessível, ele visa assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos. O objetivo 8, trabalho decente e crescimento econômico. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. Então, destaquei também aqui algumas metas do objetivo 8, por ele se cruzar com o que se propõe o livro da Economia do Donucci. Aqui destaco as metas 8.3, promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiam as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade, inovação, incentivar a formalização e crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros. Aqui ele vai dialogar também com o objetivo que trata da agricultura sustentável e também, posteriormente, a outros objetivos. E a meta 8.4, melhorar progressivamente até 2030 a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental. Então, como dissociar esse crescimento econômico da degradação ambiental é um ponto-chave para a discussão na próxima semana. É uma questão que pode ficar aqui para todo mundo pensar, refletir, tentar responder, ou então trazer comentários sobre no próximo módulo, de como se ter esse crescimento econômico ao mesmo tempo que nós temos limites planetários que esbarram esse crescimento. O objetivo 9,
Indústria, inovação e infraestrutura, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. O objetivo 10, redução das desigualdades, trata de reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Então, aqui tanto cabe o objetivo 1, que trata da erradicação da pobreza, né, como demais objetivos, e aqui o desafio também da desigualdade entre países. E essa desigualdade entre países, ela vai aparecer no ODS 17. Cidades e comunidades sustentáveis é o objetivo 11, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Então, destaquei aqui a meta 11.3, que visa aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, que também é grandes desafios dessas comunidades urbanas e a sua integração com os sistemas de biodiversidade, né? Então, são grandes desafios de como essas ilhas, essas cidades de concretos, e elas podem tratar, por exemplo, de serviços ecossistêmicos, são desafios para as cidades. Reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, também conversa com essa meta 11.3, e também gerar eficiência dos recursos, mitigação e adaptação à mudança do clima e a resiliência a desastres, como vai aparecer no ODS 13, as mudanças climáticas, elas são apontadas, inclusive, dentro das construções dos ODS, como uma emergência que tem sido mais alarmante a se trabalhar. 12, consumo e produção responsáveis. Eu vou correr um pouquinho para daqui a 10 minutos concluir a apresentação. Aqui dentro do objetivo 12, ele visa assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Por isso que ele dialoga também com aquele outro objetivo anterior. Então, ele trata de alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente de recursos naturais, reduzir pela metade o desperdício de alimentos. Hoje, 30% dos alimentos eles são desperdiçados ao longo de sua cadeia, desde a produção até a chegada ao prato. Então, isso também é alarmante. Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis. Nós veremos mais adiante que já se tem um movimento do Pacto Global, onde empresas assinam esse pacto para a integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 12.7, promover práticas de compras públicas sustentáveis de acordo com as políticas e prioridades nacionais. E aqui essas práticas de compras públicas eu ponho como enfoque alguns programas que nós temos, como o PNAE e o PAA, que são de compras institucionais, e nós, como sociedade civis, mas também interagindo com as pessoas que constroem políticas públicas, como nós podemos nos pôr a galgar esses desafios, né, alcançar compras públicas também visando a sustentabilidade. Eu peço só uma licença aqui de 1 minuto para me ajustar uma questão técnica, já volto. Peço desculpa, eu não sei se o som tá bem, chegando bem para vocês. Se alguém puder colocar aqui no chat, se está ouvindo bem. Dando continuidade, Rafael, você escuta bem o Adalberto? Só para que eu dê continuidade, eu estou tendo alguma interferência de som. Não sei se está tendo alguma interferência de som. Então, dando prosseguimento, dentro do objetivo 12,
Então, entre essa questão da produção e consumo responsáveis, né? A meta de 12.1, ela também visa, como nós acabamos de discutir, de pôr em xeque e trazer à luz essa questão das compras públicas. E isso tem interface, inclusive, com a agricultura familiar e com a agricultura sustentável. A meta 13, o objetivo 13 da ação contra a mudança global do clima, que ela visa tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Então, isso é muito alarmante, muito mesmo. Toda a comunidade científica internacional, ela vem colocando essa meta como uma meta muito emergente. Nós temos aqui 13.1 de reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países. Aqui vou disponibilizar também dentro do nosso Drive uma cartilha que trata sobre resiliência e ela tem interface com a questão climática, integrar medidas na mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais, promover mecanismos para a criação e capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz nos países menos desenvolvidos, inclusive com focos em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizados. Vou também colocar aqui um material de experiência que a Fundação CEPEMA fez de trabalho nesses últimos anos, né, que foi das construções de planos de adaptação climática para a agricultura familiar, que nós construímos em conjunto com as comunidades, de forma participativa, em alguns dos territórios trabalhados. 14, vida na água, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 15, vida terrestre. Esse objetivo ele visa proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Então, não vou me debruçar aqui sobre essas metas, mas quando ele põe aqui a perda da biodiversidade, ele esbarra também um dos limites planetários, que é a questão do uso da terra e da perda de biodiversidade. Então, ele sempre vai estar em interface com os limites planetários. O ODS 16, que trata da paz, justiça e instituições eficazes, ele tem por objetivo promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, promover o acesso à justiça para todas e todos, construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E, por fim, mas bem importante, o ODS 17, que trata de parcerias e meios de implementação. Ele tem por objetivo fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. É o ODS que trata, inclusive, do alcance, né, de como alcançar todos os outros objetivos, integrando países distintos, de diferentes níveis, tanto do ponto de vista da disponibilidade de recursos econômicos, como ecológicos, como também do avanço em questões tecnológicas. E, então, esse objetivo, ele também trata de incentivar e promover parcerias públicas, privadas e com a sociedade civil eficazes, para também se ter uma mobilização dessas implementações. Então, isso envolve acordos internacionais, desde acordos internacionais, como também acordos bilaterais, implementações a nível locais. Então, toda essa questão de construção de parcerias, ela é primordial
para se alcançar os demais ODS. Então, finalizando, aqui eu coloquei, mas está disponível lá no link dessa apresentação, todo o material, né, relativo ao ODS no Brasil. E aqui esse site, ele foi criado para a mensuração dos indicadores desses objetivos aqui no Brasil. Vocês podem ver, eu destaquei aqui, fiz um print da tela do objetivo 2 para vocês verem essas cores que estão aqui, né, e de como a equipe que trata, a comissão que trata dos ODS no Brasil, ela sistematiza essa mensuração no nosso país. Aqui tem um indicador que é produzido, em vez de por exemplo, aqui, ó, prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave. Então, eles já têm um indicador. Nós, como instituições, terceiro setor, também outras organizações que queiram, podem buscar essas fontes de mensuração dos objetivos nesse portal. E aqui coloquei também que coloco em destaque, né, quando não se aplica ao Brasil, que é aquela discussão de que nem todas as metas vão ser aplicáveis àquele território de maneira integral, apesar delas serem interligadas, mas nem todas abrangem ou abraçam uma realidade local específica. Pronto, finalizando a apresentação, vou passar aqui para alguns vídeos, tá? Para a gente ir para a segunda parte do debate do curso. Então, é isso. Eu espero que tenha ido tudo bem na parte técnica. O Rodolfo fez aqui um comentário. Antes de passar para o vídeo, vou ler o comentário do Rodolfo aqui no chat, de que a fome tem pressa, precisa de políticas públicas voltadas para a segurança alimentar já. Temos milhões de pessoas na linha da pobreza, distribuição de renda brutal comprometendo o desenvolvimento de crianças. Temos um grande contraste regional nessas perspectivas problemáticas, né? Desafios enormes perante a fome, como, por exemplo, a insegurança alimentar, subnutrição, marasmo, déficit de aprendizagem, entre outros. Muito bom, Rodolfo. Obrigada pelo comentário, tá? Antes da gente passar para o bloco de comentários, vou aqui compartilhar com vocês um vídeo. Ele trata de explicar alguns desses ODS. São vídeos curtos, promovidos pelo IBGE, feitos pelo IBGE, estão lá na plataforma do IBGE no YouTube, de forma gratuita. Então, vou aqui disponibilizar eles para vocês, já está no link da nossa apresentação de hoje. Vou compartilhar primeiro o ODS 2, em seguida vou estar também passando um vídeo curto sobre o ODS 13, do ODS 11 e do ODS 17. São vídeos curtinhos para que a gente tenha também um outro olhar e uma visão mais de imagens à luz desses objetivos. Vou só interromper aqui para compartilhar com o áudio. O som chegou? Tá chegando bem o som para vocês? Acredito que sim. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Falaremos aqui do objetivo de número 2. Sabe quando bate aquela fominha? Pois é, mas aqui não vamos falar da fome que você sente entre uma refeição e outra. É fome mesmo, panela vazia, barriga vazia, esperança vazia. O segundo dos 17 objetivos é a erradicação da fome, isto é, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.
A fome é um problema que aflige cerca de 800 milhões de pessoas ao redor do mundo, ou seja, 1 em cada 9 pessoas não tem comida o suficiente para ter uma vida ativa e saudável. Isso faz com que a fome seja o principal fator de risco à saúde no mundo, ultrapassando a AIDS, a malária e a tuberculose combinadas. Todo ano é a má nutrição a responsável por quase metade das mortes de crianças abaixo de 5 anos. São cerca de 3,1 milhões de crianças todos os anos. A Ásia e a África subsaariana são as regiões do mundo onde esse mal se faz mais presente. São dados alarmantes, não? E se eu te dissesse que hoje o mundo produz comida o suficiente para alimentar a todos? Alguns estudos mostram que produzimos comida para 10 bilhões de pessoas. E, infelizmente, embora haja produção suficiente para todos, problemas como a pobreza, má distribuição de renda e propriedade, desastres naturais, conflitos, crescimento populacional, desperdício, perdas no transporte e problemas de cunho político fazem com que uma parcela enorme da população passe fome. E não basta apenas acabar com a fome. É preciso garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os mais pobres e pessoas em situações vulneráveis, como mulheres grávidas e lactantes, pessoas idosas e crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Até 2030, algumas medidas propostas, como o incentivo ao uso sustentável da terra, com acesso igual e seguro a ela, devem mudar esse cenário. Acabar com a fome é apenas o segundo passo rumo a um mundo mais justo. Os outros objetivos também estão aqui no nosso canal. Não deixe de conferir. Até a próxima! Posso compartilhar aqui o segundo vídeo. Eles são vídeos curtinhos. Esse é do ODS 11. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O assunto agora é o objetivo número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Para atingir esse objetivo, é preciso tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O deslocamento da população das áreas rurais para as zonas urbanas é um fenômeno global que vai continuar crescendo nas próximas décadas. Em 2015, quase 4 bilhões de pessoas, 54% da população mundial, vivia em cidades. Em 2030, esse número chegará a 5 bilhões, 60% da população. Por isso, os problemas de transporte, habitação, poluição e resíduos precisam ser combatidos imediatamente com um planejamento urbano mais eficiente e a colaboração de todos os setores da sociedade. Em maio de 2017, havia 149 países desenvolvendo políticas nacionais de planejamento urbano. No Brasil, o Estatuto das Cidades e o Estatuto da Metrópole são leis que já prevêem a participação da comunidade na definição dos planos de gestão das cidades. Com o crescimento desordenado das cidades para acomodar novos habitantes e a falta de políticas de habitação e de uso da terra, o número de pessoas em habitações e assentamentos precários cresceu de 792 milhões no ano 2000 para cerca de 880 milhões em 2014. Uma cidade sem planejamento fica mais vulnerável a desastres naturais. Uma gestão deficiente dos resíduos sólidos aumenta o risco de inundações e das doenças causadas pela contaminação da água. Em 2013, 65% da população urbana de 101 países contava com um serviço municipal de coleta de lixo. O que também provoca doenças é a poluição do ar, responsável por milhões de mortes prematuras todos os anos. Em 2014, 9 entre 10 pessoas nas cidades respiravam ar acima do nível de poluição aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Grande parte da poluição vem dos meios de transporte, que também são responsáveis por 1/4 das emissões globais de gases do efeito estufa. Para que o transporte urbano permita o acesso da população aos bens, serviços, mercados e trabalhos de forma sustentável, é necessário evitar, mudar e melhorar. Ou seja, evitar viagens longas e desnecessárias com um melhor planejamento dos serviços de transporte, mudar para meios de transporte mais amigáveis ao meio ambiente, como bicicletas e transportes públicos,
e melhorar a eficiência energética dos transportes, utilizando fontes de energia alternativas. Uma meta fundamental do ODS 11 é, até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em especial para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Também é preciso ampliar os investimentos públicos e privados na preservação do patrimônio natural e cultural das cidades, para que todas as gerações possam sempre compartilhar essa riqueza incalculável. Vamos transformar nossas cidades em lugares mais humanos e sustentáveis. Confira os outros 16 objetivos no nosso canal. E se você gostou, curta e compartilhe. Compartilho agora do ODS 13 e em seguida do 17 para a gente seguir para a rodada de debate. O ODS 13, que trata da mudança climática. Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegou a vez de falarmos sobre o Objetivo 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Devemos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Sem dúvida nenhuma, este é um objetivo de extrema relevância. Afinal, o aquecimento global coloca a própria vida humana em risco. Séculos de industrialização e ações do homem como a derrubada de florestas fizeram com que a temperatura global aumentasse. De 1880 a 2012, a temperatura global média aumentou em 0,85 grau. Bem, se em 132 anos a temperatura não aumentou nem 1 grau, não precisamos nos preocupar tanto, certo? Errado! Nas últimas décadas, a intensidade das emissões de gases de efeito estufa, considerados os principais responsáveis pelo aquecimento global, aumentou vertiginosamente. Desde 1990, ou seja, em menos de 30 anos, as emissões de dióxido de carbono aumentaram em quase 50%, e as emissões cresceram mais rapidamente entre 2000 e 2010 do que nas décadas anteriores. É preocupante que 17 dos 18 anos mais quentes já registrados tenham acontecido desde 2001. Portanto, o contexto atual é crítico. O aquecimento global tem consequências graves. Ele impacta a agricultura e a biodiversidade e potencializa a incidência e a força de eventos naturais como tornados, furacões e ondas de calor. Como resultado, pode haver escassez de alimentos, extinção de espécies, danos estruturais em países afetados por desastres e enormes fluxos de refugiados. O derretimento das geleiras é outro fator preocupante. De 1901 a 2010, o nível do mar aumentou em média 19 centímetros. É um assunto especialmente sensível para pequenas ilhas que correm o risco de desaparecer, como Kiribati, uma nação situada no Pacífico que já adquiriu terras em outros países tendo em vista seu destino iminente, já que a maioria dos efeitos da mudança climática persiste por muitos séculos, mesmo com a interrupção de todas as emissões. De acordo com a Agência Internacional de Energia, as emissões globais de dióxido de carbono oriundas do setor energético mantiveram-se estáveis de 2014 a 2016, apesar do crescimento econômico próximo de 10% no período. Entre outros fatores, isso se deve aos esforços de mudança para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como ocorre na substituição do uso do carvão mineral altamente poluente por fontes como a eólica e a solar. O combate às mudanças climáticas é um problema de todos, um verdadeiro desafio global. Ele ignora as fronteiras nacionais. Não basta determinado país agir sozinho e zerar suas emissões de gases de efeito estufa, enquanto seu vizinho age no sentido contrário. Portanto, são necessárias intensa articulação e cooperação. Isso inclui, além dos estados nacionais, empresas, organizações internacionais, sociedade civil, entre outros atores. Temos que agir agora! Como o próprio ODS 13 diz, devemos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. É isso aí! Não deixe de ver os vídeos sobre os outros 16 objetivos. Por fim, eu compartilho aqui o ODS 17, o vídeo. É bem importante, depois que quem tiver a oportunidade, faça a leitura do ODS 17. Eu coloquei em destaque lá o documento, é um documento que foi construído pela ONU, pela Comissão da Agenda 2030, já está no nosso Drive. Deixo aqui no chat também a frequência
do módulo de hoje. Tá? Vamos para o último vídeo do ODS 17. Que trata das parcerias. Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegamos ao último objetivo, o 17, Parcerias e Meios de Implementação. De acordo com ele, temos que fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Se você assistiu aos outros vídeos, deve ter percebido que os objetivos são ambiciosos e desafiadores. Para alcançá-los, esforços solitários ou desarticulados não seriam suficientes. Não é difícil perceber que há grandes disparidades entre os países. Alguns possuem muitos recursos financeiros, tecnologia, experiência e conhecimento técnico-científico, ao passo que outros sofrem com adversidades, como crises internas, desigualdade e falta de expertise. Por isso, o grande foco desse objetivo é promover a cooperação. A troca beneficia a todos. Afinal, um mundo sem fome, sem pobreza, com uso sustentável dos recursos naturais, todos estes objetivos contemplados pelos ODS, é um mundo que favorece tanto os países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento e os menos desenvolvidos. A cooperação deve acontecer nas mais diferentes áreas, dada a universalidade de temas englobados pelos ODS. Nesse sentido, podemos dividir as metas relacionadas ao Objetivo 17 em 5 eixos: finanças, tecnologia, capacitação, comércio e questões sistêmicas. O eixo das finanças ressalta a necessidade de mobilização de recursos financeiros para os países em desenvolvimento e regimes de promoção de investimentos para os países menos desenvolvidos. Um dos meios para isso é a chamada Assistência Oficial ao Desenvolvimento, que define percentuais mínimos da renda nacional bruta dos países mais ricos a serem direcionados para esse fim. O eixo da tecnologia trata sobretudo da promoção de desenvolvimento, transferência, disseminação e difusão de tecnologias entre os países, em condições favoráveis e inclusivas. O eixo da capacitação faz menção à sua implementação, eficaz e orientada, em países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais para implementar todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, em seus mais diferentes setores. O eixo do comércio trata, por exemplo, da promoção de um sistema multilateral de comércio mais equitativo, aberto e com maior participação dos países menos desenvolvidos, sob o manto da Organização Mundial do Comércio. As chamadas questões sistêmicas são divididas em coerência de políticas e institucional, parcerias multissetoriais e dados, monitoramento e prestação de contas. Resumidamente, a primeira foca em se alcançar um mundo de maior estabilidade, onde haja sinergia de esforços, porém com respeito ao espaço político de cada país e às suas particularidades. A segunda ressalta a importância da parceria do poder público com atores não estatais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros. Isso pode ser feito por meio de parcerias público-privadas e com a sociedade civil. Por fim, a terceira é bastante relacionada ao IBGE. Ela visa reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento, inclusive para os países menos desenvolvidos e pequenos estados insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes em contextos nacionais. Afinal, apenas com dados fiéis à realidade é possível monitorar o real andamento dos ODS. O IBGE já atua nessa seara há algum tempo, por meio de atividades de capacitação em países africanos, como Cabo Verde e Senegal, que contam também com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação e do Fundo de População das Nações Unidas. O ODS 17 é a constatação de que os problemas mundiais afetam a todos, independente do poder financeiro, militar ou tecnológico dos diversos estados que compõem o globo. Por isso, devem ser enfrentados por todos, cada qual na medida da sua capacidade. Aqui, vale a máxima de que juntos somos mais fortes. É isso aí, a série do IBGE Explica especial sobre os ODS chega a seu fim. Esperamos que tenha gostado. Fique de Pronto. Então, encerramos esse segundo bloco com a apresentação dos vídeos, né, desse módulo 3. Vamos para o terceiro bloco. O microfone fica aberto para quem está aqui na sala. Vou também acompanhar quem está acompanhando pelo Facebook, se tem dúvidas, comentários,
sugestões para nós iniciarmos esse debate. Aqui no chat eu coloquei o formulário de frequência, então vou colocar também esse formulário no chat do Facebook da Fundação CEPEMA. Tá? Peço que todos e todas preencham para que também tenham acesso ao certificado no final do curso, com a participação em 75% dos blocos, dos módulos, você tem direito à certificação. Coloquei aqui também no chat do Facebook. Vou tentar acompanhar os comentários que estão no Facebook da Fundação. Mas está aberto o microfone, as inscrições, né? Um abraço aqui para o Marcílio, José Marcílio, que está acompanhando o curso de Várzea Alegre. Vi aqui também no chat que o Rodolfo pede para mandar o material. Rodolfo, pode ter tido algum erro no seu e-mail ontem, quando eu fui digitar a parte da frequência. Vou lhe incluir também, tá certo? Já vou salvar aqui seu e-mail que está no chat. Deixa eu dar uma lida aqui no chat. Rodolfo coloca também aqui no chat que ver esses slides me parece um país retrógrado do Brasil diante desses problemas básicos como saneamento, luz e educação. Ele agradece. Não estou tentando localizar aqui no chat, mas o microfone está aberto. E aí eu gostaria de pedir, né, já estamos no terceiro encontro, gostaria de pedir a colaboração também, as visões de vocês, inclusive de momento de avaliação ou de sugestões para o próximo bloco. Fica aberto o microfone agora para quem está aqui na sala. Temos vários parceiros do Centro Ecológico, estão aqui, o pessoal do Quiniporó, a Rita, o Raí, o Fred. Está com vocês a palavra. Comentários, sugestões acerca do que nós vimos, dos vídeos ou do próprio curso. Está aberta. Caso... Alô? Tem alguém falando? Oi, Aécio. Depois tem a Ana, que levantou a mão também. Vou colocar aqui para exibir todos. Pode falar, Aécio. Eu não consigo lhe ouvir. O microfone está baixo. Melhorou? Um pouco. Não, essa questão aí do clima, né? Dessas climáticas. Se nós temos os Estados Unidos hoje, estão preocupados com essa história, não é? Não, porque eles sejam preocupados com serem, né? O aumento de 1,5 na temperatura. Tá bem baixo, assim, eu até aumentei o volume inteiro. Se você pudesse escrever no chat, e aí eu posso fazer a leitura aqui, se você não conseguir, porque eu não consigo entender. Se eu estivesse entendendo, eu já ia reproduzir. Se você puder pôr no chat, tá? Pode ser? Eu te agradeço, aí eu leio aqui. Vou passar para a Ana, que levantou a mão, pediu a palavra. Tá aberto, Ana. Oi, gente. Bom dia a todos e todos. Ô, Regina, é difícil tirar um debate do grupo depois de tudo que a gente ouviu, né? Porque é muito impactante a gente ouvir, mesmo que a gente já, né, saiba desses 17 objetivos, me dá um pouco a sensação de não conseguir pensar o que fazer, né? Aí a gente volta e pensa que nós já estamos fazendo nossas organizações, nossas articulações, especialmente agricultores e agricultoras, né, que estão trabalhando na agroecologia, e é uma das respostas apontadas.
E, então tá, isso tudo bem. Depois é a responsabilidade, né? Já que a gente sabe, a gente conhece, a gente se torna mais responsável. Porque quem não conhece, quem ignora, você sabe um pouco disso, né? Ah, eu não sabia, mais ou menos. Eu poderia ter buscado saber. Então, eu fico, né, tô falando aqui como de forma pessoal, né, de forma cidadã, oscilando entre essas coisas. A gente sabe, a gente tem uma responsabilidade, a gente está fazendo, mas acho que está fazendo pouco, acho que tinha que fazer mais. Diante dessa imensidão, né, de problemas e necessidades que a gente vê que temos que enfrentar para, eu vou falar, atingir, entre aspas, alcançar os objetivos do milênio. Bom, essa é uma sensação que eu tenho e a gente podia, né, claro, elaborar mais em cima disso. Uma outra coisa que me chamou a atenção, eu não conhecia, e até muito grata, né, a esse curso, a Fundação Sotema, esses vídeos do IBGE. E estamos vivendo nos últimos meses o cancelamento do levantamento, né, que o IBGE faz anualmente. Ano passado já foi cancelado, e esse ano, eu não sei os números, né, é uma porcentagem muito pequena do orçamento que o IBGE precisa para realizar o censo. E está sendo falado exaustivamente pelos outros presidentes foram presidentes do IBGE, pessoas que se dedicam a esse tema, que um país que não se dedica a olhar para si mesmo de uma forma tão interessante, tão importante, tão completa, como o IBGE faz, claro, nós podemos ter algumas críticas, né, especialmente na área da agricultura, né, eu sei que foram cortadas algumas perguntas relacionadas ao trabalho das mulheres, né, a gente acompanhou isso um pouco, mas é uma radiografia do país. E que país pode planejar se não se conhece, né, se não se vê naqueles dados que o IBGE apresenta, que são feitos todos os municípios do Brasil, né? Não tem nenhuma de nós que não tenha recebido a visita, né, daquela pessoa que baixa a nossa casa e que a gente tem a obrigação de atender da forma mais cortês possível e compartilhar as informações, né, que temos. Então, além dessa realidade que a gente vê, além de ver os objetivos, né, do milênio, ou apreciar esses vídeos que foram apresentados, feitos pelo IBGE, e estar vivenciando nesse momento o desmonte do censo, realmente foi difícil, além de tudo que estamos vivenciando. Mas a mensagem que a gente tem que ter, né, a mensagem para dentro e para fora, é de resiliência, de resistência e também esperança, né? Porque nós éramos muito menos pessoas, né? Acho que não está certo o português. Mas há mais de 30 anos, quando começamos, né? Eu acho que o Centro Ecológico está dentro, não é, tá, vou falar uma das primeiras organizações que começou a trabalhar com ecologia, desenvolvimento sustentável, seja lá, já se multiplicou, né? Virou semente e se multiplicou. Então, temos que olhar isso também. Éramos muito poucos e agora já somos milhares. E é continuar trabalhando, disseminando, semeando. O que é que nós podemos fazer, né? Incidência política, também as organizações, né, que trabalham com isso. E eu tenho certeza que suscitou, né, nos companheiros e companheiras que aqui estão, outros pensamentos. Eu também até tenho, mas por enquanto é isso, gente. Obrigada pela paciência de ouvir, né? E a gente segue, né?
Inclusive, Ana, essa questão da redução de orçamento do IBGE, ela vai ter um impacto também sobre o próprio monitoramento dos objetivos, porque o IBGE foi que construiu essa base de monitoramento. Vou compartilhar aqui o site para vocês terem uma visão mais dinâmica. Esse é o site dos ODS Brasil. Esse site ele vai monitorar e acompanhar como vem sendo implementada essa agenda no país. E aqui, se a gente percebe, esse site eu já acompanho ele há um tempinho e ele não vem sendo tão modificado. Então, você percebe aqui dos dados, por exemplo, do objetivo 5, a gente já encontra 100 dados, alguns, esses em azulzinhos, algumas metas elas estão sem dados, subitens dessas metas. Aqui tem um que está atualizado, vou clicar para a gente ver um exemplo. Então, alguns estão em análise, em construção, isso também vai comprometer, né, a forma de implementar, de como a gente vai implementando essa agenda. Aqui, por exemplo, 5.5.2, que é proporção de mulheres em posições gerenciais. Esse encontra-se atualizado. Se a gente clica, vou aqui nesse parlamento, não sei porquê. Pronto. Se a gente clica nesse item, que vai para o monitoramento, né? Então, é importante para que a gente tenha essa visão, para que a gente tenha esse acesso de como o Brasil ele vem implementando, mas, ao mesmo tempo, a gente vem convivendo com um desmonte muito grande das políticas públicas. E isso vai afetar em todas as áreas. Recentemente, nós tivemos a participação do Brasil na cúpula do clima, né? E isso, assim, foi algo bem peculiar. Foi um momento muito peculiar, né? Porque o Brasil, ele era um país que vinha tendo uma pauta, pelo menos se não era a pauta primordial, que nós gostaríamos, mas era uma pauta de tratar as questões socioecológicas de forma mais efetiva. E o que nós temos visto nos últimos anos é um desmonte total dessas políticas, tanto ambientais quanto também sociais. E isso é desastroso. A gente chegou na cúpula do clima, eu acho que foi uma das participações mais gritantes, assim, do Brasil na cúpula. Então, são questões para que a gente se atenha, né, também, né, dentro de enquanto sociedade civil se mobilizar. Então, toda essa questão da mobilização, nós tivemos uma mobilização muito forte em torno da cúpula, né, em relação ao Ministério do Meio Ambiente, mas nós precisamos também pensar juntos como fazer, né, Ana? A gente, como você colocou, às vezes a gente vê todo esse conjunto integrado dos ODS, a gente está muito acostumado a trabalhar na prática um ou outro, e às vezes não tem essa visão do todo integrado, dos objetivos, e quando a gente para refletir sobre essa visão, a gente se assusta e se sente, às vezes, incapaz mesmo, tem um sentimento de incapacidade diante a tudo que vem acontecendo. Então, é gritante o que está acontecendo no Brasil, é alarmante. Tem que mudar o que está posto, está sendo colocado. E fica também uma pergunta para quem está aqui, né? De pensar. Regina, sim, eu estava tentando achar aqui um pronunciamento que a Damares fez numa cúpula da ONU também, e que nós achamos, assim, nós trabalhamos com mulheres, feminismo, etc., é desastrosa, né? Então, a gente, naquela batida de defender a família, né? A forma que ela usa, né? Ela ter a família como uma unidade, sem conseguir visualizar, né, o que tem dentro da família, o que acontece dentro da família, né? E ela se alinhou
nessa opinião para ver lá com países que têm péssimas práticas, né, de defesa, ou então contra direitos humanos, e especialmente as mulheres, porque as mulheres não englobam mais, né, direitos das mulheres e direitos humanos. Para mim, fala, não, direitos das mulheres não têm direitos humanos. Não, né? Até podemos pensar direitos de todos e todas como direitos humanos, mas as mulheres estão. Eu não consegui encontrar o que ela diz. Eu Mas lembro então não é dessa só a fala participação, mesmo. não é só a participação do presidente, do corpo na legislativa, mas outras participações internacionais que têm nos deixado, né, realmente, eu vou falar a palavra triste, né? Não podemos. É isso aí mesmo. Obrigada. Entra também tanto esse âmbito internacional de parcerias, né, do ODS 17, mas também nós vivemos um momento de muita críticas e perseguições e até mesmo criminalização da sociedade civil organizada. E esse embate ficou muito claro, né, do que o governo coloca, de sua visão estratégica sobre o que são os movimentos sociais, o que são as organizações não governamentais e essas práticas que são relacionadas a criminosas, que são absurdas, né? Como a questão de queimadas, desmatamentos que o governo a todo preço quis atribuir em dado momento às organizações não governamentais. Então, são verdadeiros absurdos quando a gente trata dessas parcerias de implementação, tanto a nível local, como também a nível de cooperação internacional. O Brasil ele precisa respirar e se refazer do que vem sendo feito. É insustentável a política ambiental que tem se colocado. Eu gostaria de fazer uma pergunta, né, aqui, para quem quiser estar dentro da sala, caso queira fazer algum comentário sobre. Como vocês veem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, atrelados à prática de vocês? Como é que vocês acham que estão lidando? Ou se vocês já conheciam esses ODS, já trabalham com eles? Era essa pergunta. Ou se não trabalham, como vocês se viram também dentro do âmbito das relações, tanto de trabalho como também de quem é do campo, que está aqui acompanhando. Como vocês acham que cruzam, assim, que se cruzam dentro desses objetivos? Como vocês percebem? E aí, aqui tem o Raí, tem a Carla, tem a Gisele, a Tâmara, o Cristiano. Tá aberto o microfone. Vocês querem colocar? O Rodolfo, não sei se o Rodolfo quer falar, ele escreveu bastante no chat. Rodolfo, você quer comentar? Fazer algum comentário sobre o que você escreveu no chat? Não? Permanecemos em silêncio aqui. Cristiano, quer fazer algum comentário? Abrir o microfone. Bom dia, Regina. Oi, bom dia. Rita, do Cuniporó. Tá me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo. Tá bem. Hoje não tá bom. Sobre essa sua pergunta, depois de todo, né, esse conteúdo e como foi falado, muita coisa, muito amplo, a sensação que eu tenho depois de toda essa explanação que você fez brilhantemente aí dos ODS, é de que a gente está muito longe de alcançar esses objetivos. Eles se tornam até utopias, assim, digamos, porque a gente está caminhando tão ao contrário disso, né? Principalmente na atualidade, na atual conjuntura, que a gente pensa isso muito distante da gente, entendeu? Para quem mora aqui na zona rural, como eu, vejo, poxa, como a gente está atrasado, nós não temos saneamento básico, a questão da seguridade alimentar, das boas práticas de agricultura, se não for
ONGs, com projetos como o da CPEMA, como a rede, a gente não tem, digamos, o acesso a esse tipo de informação e nem tem apoio para praticar essa agricultura mais justa, mais limpa, buscando um respeito à natureza, porque o que a gente tem acesso é ainda aquelas práticas adotadas pelo aquele pacote dos anos 60, 80, por aí, que só visam o lucro pelo lucro, o desmatamento, uma agricultura baseada na monocultura, no uso de venenos, agrotóxicos. Então, é só isso. Quando a gente parte para essa questão dos direitos de gênero, equidade, isso não chega, sabe? Não chega ao interior, não chega às pessoas que mais precisam, né? Não é trabalhado na escola, então a educação fica devendo isso. É muito distante. Eu acho que pesa muito. E agora, como foi falado, quem está aqui e quem sabe de todos esses objetivos tem como dever difundir isso e buscar ao máximo que eles sejam alcançados, né, de alguma forma. É muito difícil a gente ver o quanto a gente está atrasado em relação a isso, né? Principalmente agora. A gente vê um desgoverno, né? Um governante que não sabe nem onde é a Antártica e diz que é no Brasil, na Amazônia, inclusive, lá bem próximo. É triste. Uma ministra da família e tal, a Damares, aí, que é um pouco uma aberração, assim, quando ela vai dizendo algumas coisas nessas reuniões, dá até um pouco de vergonha. Um pouco não, muito de vergonha quando eles vão para apresentar nas reuniões da ONU, enfim, cúpula do clima e tal, porque eles vão e contam assim histórias que são totalmente contrárias à nossa realidade, né? Enquanto a gente vê um verdadeiro desmantelo de todas essas do que vinha sendo construído ao longo dos anos em relação a esses objetivos, a direitos, a gente vê que eles simplesmente fecham os olhos e quem sofre é a população, principalmente a população mais carente, nós que somos do sertão, do interior, as mulheres, pretas e pobres. Isso aí, Rita. Obrigada pela contribuição. Né? E acho que o Cristiano ligou também aqui o microfone. Oi, Regina, bom dia, tudo bom? Já que tu falou no meu nome, só fazer um comentário também, que eu estava inclusive comentando com a Ana semana passada, a gente fez uma atividade juntos aqui, que eu estava lembrando, eu não conhecia esse tema, esse assunto, estava sendo muito bom participar disso e a gente poder se inteirar e estar se atualizando, né? E esse curso está me fazendo lembrar de uma discussão que a gente fez lá em 2008, se eu não me engano, se eu não estou enganado, né? Lembra aquele vídeo do Al Gore? Sobre mudança climática, mas aqui eu lembro assim que a gente fez bastante conversas, seminários, e enfim, com as famílias também, né? E foi um debate naquela época muito grande, assim. E esse assunto agora está me fazendo lembrar, mas de uma forma atualizada, né? Uma coisa atual dentro de uma proposta de trabalho. E aí, bom, fiquei pensando, né, nessa provocação que tu fizesse antes, né? Como que a gente se vê dentro dessas metas? Acho que eu não consigo responder isso agora, assim, mas acho que é uma boa provocação para a gente refletir, né, e pensar, e isso acho que nos coloca um pouquinho no que a Ana estava falando antes, né, a gente, por um lado, acho que eu também me sinto um pouquinho assim, que parece sem saber muito bem o que fazer, mas por outro lado a gente está fazendo muita coisa já, né, mas essa muita coisa eu acho que é olhar para isso, tudo que tu tá trazendo, vocês estão trazendo, né, e como que a gente consegue, de repente, trabalhar melhor dentro de um programa, dentro de toda uma proposta grande que está sendo apresentada aí, que eu falo de novo que não conhecia, né? Então, acho que comentar só isso, assim, né? Que está sendo muito bom e muito bacana poder, né, estar se inteirando e
enxergar horizontes de maneira organizada, né? Só isso, só um pequeno comentário. Obrigado, Cristiano. Teve mais um comentário aqui do Rodolfo, né, de que é necessário apoio de políticas públicas, principalmente na área ambiental, também apoio ao técnico e ao pequeno produtor. Temos a prática, mas faltam recursos como materiais para suporte, né? O Rodolfo fez essas contribuições. Eu não consegui pegar visualizar todos os comentários no Facebook. Peço aqui desculpa se eu deixei de responder algum dos comentários ou de citá-los. Aécio, infelizmente nós tivemos essa falha técnica do microfone, eu não consegui identificar também se você escreveu aqui no chat, Aécio. Mas é isso, muito boas colocações, Cristiano, Ana, Rita, Rodolfo, né? Que felicidade da gente poder compartilhar também esses momentos. É tudo muito novo, como você coloca, Cristiano. A gente também vem tendo essa discussão aqui como equipe do CEPEMA, de que é tudo tão novo que a gente acaba todo dia construindo juntos, não tem ainda... É tudo tão emergente, né? Vai se remoldando, se remodulando, que nós não temos ainda um especialista dado só sobre esse determinado assunto. Nós estamos tentando nos colocar a par de várias áreas que se integram, e nós temos desafios bem maiores, assim. Você vê que os objetivos do milênio eram 8 objetivos, quando se trabalharam os objetivos do milênio nos anos 2000. E hoje nós temos 17 ODS com 169 metas. Então, isso também coloca o tamanho do desafio planetário que nós temos pela frente. Tanto a níveis de incidência locais, regionais, internacionais. Então, se lançam esses desafios mesmo de como se enxergar dentro disso. E também de como assimilar tudo isso. Agradecer, estou aqui dentro do tempo, né? Agradecer todos os comentários. Na próxima semana, a ideia é que nós possamos ter uma forma mais dinâmica, não só de apresentação. Então, se vocês já vão ter acesso a esse material, né? Reflita um pouco, inclusive, sobre essa questão de como se vê dentro dos ODS, e também tentar refletir de como os ODS eles têm interface lá com o Donut, como eles dialogam com a economia do Donut, dentro daquele círculozinho que tem tanto social, como também o ecológico. Então, tentem um pouco visualizar para que no próximo módulo nós possamos ter uma roda de conversa mesmo, não que não seja um formato de curso, né? Que nós possamos ter um diálogo sobre. Se você conseguiu ligar seu microfone? Estamos lhe vendo. Não conseguiu. Na próxima, o AS vai fazer as colocações, então. Então, é agradecer a todos e a todas, né? A frequência está disponível aqui, mas também está no Facebook. Nós estaremos com esse módulo integral no YouTube até amanhã. Agradeço novamente a presença e a participação de todos e de todas. Que bom, Gisele, que você gostou. Então, nos encontramos no mesmo horário na próxima quinta-feira, tá? E é isso, agradecer e que nós possamos, de algum modo, atingir alguns desses objetivos, quem sabe até 2030, né? Lutar para isso. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Até semana que vem. Obrigada, Sefema. Obrigada, Regina. Agradeço o pessoal do Centro Ecológico que tem participado aqui. Abraço. Tchau, tchau.